Olá, aqui estamos nós de outras histórias. Vamos falar hoje sobre a questão humanitária na Venezuela. Essa desgraça. Essa vinheta aí, brother. O problema da ajuda humanitária na Venezuela vem se agravando dramaticamente, né? Recentemente, 2 ou 3 caminhões tentaram entrar para levar ajuda humanitária. 2 foram incendiados criminosamente pelas Forças Armadas venezuelanas. Esse chavismo, esse comunismo barato que ora temos na Venezuela, essa vergonha para o continente que temos na Venezuela, tem uma matriz que, infelizmente, a gente que faz história não pode ignorar. O Brasil estava bancando processos de comunismo aqui no continente. A gente estava num momento muito dramático. O que está acontecendo na Venezuela hoje poderia muito bem estar acontecendo conosco aqui. O que acontecia? Toda a roubalheira da Petrobras, toda a roubalheira produzida pelos governos anteriores de esquerda, estavam financiando o comunismo em lugares exóticos como Guiné-Bissau, em lugares próximos como Cuba, a própria Venezuela, a Nicarágua, Bolívia. Então, a gente estava virando a mãe Rússia do Ocidente e vendendo um regime que foi varrido da Europa em 1989. O que esses caras ganhariam com isso? Ganhariam um projeto de poder que poderia se perpetuar por décadas, com você comprando o Congresso com mensalões e mantendo esse regime e ampliando as bases do comunismo pelo continente afora, com o dinheiro rico da Petrobras, com o dinheiro rico do suborno das grandes empreiteiras. É um destino trágico que o Brasil traçaria para si próprio. Felizmente, isso foi interrompido a tempo. No caso aqui, a ideia não amadureceu, o tempo não ficou maduro o suficiente. Eu entendi a referência. E nós escapamos do que seria uma verdadeira desgraça. Por quê? O comunismo, ele foi pensado de uma maneira a acelerar a dialética para acabar com o capitalismo. Isso é uma falácia, isso é uma tolice, intelectualmente isso é risível. Porque em 100 mil anos nós tivemos 5 modos de produção. 5 modos de produção. Comunismo primitivo, escravismo clássico, comunismo primitivo, modo de produção asiático, escravismo clássico, feudalismo e capitalismo. 5 modos de produção. Até repetir para marcar. Comunismo primitivo, modo de produção asiático, escravismo clássico, feudalismo e capitalismo. Tá? Esses modos de produção, eles vão surgindo à medida que um se acaba e deixa escombros de onde emerge o outro. Por exemplo, o feudalismo, entre o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo, nós temos um hiato que é preenchido pelo mercantilismo, que não é modo de produção. Mercantilismo é um conjunto de práticas e doutrinas que visa fortalecer o poder de interferência do Estado. Isso não é modo de produção. O mercantilismo tinha suas categorias: colonialismo, complementaridade, monetarismo, balança comercial favorável. Ora, quando o feudalismo está se extinguindo e o mercantilismo está caminhando em direção ao capitalismo, o que é o ovo da serpente do capitalismo que estava lá atrás no mercantilismo? Balança comercial favorável. Lucro. O lucro é a razão de ser do capitalismo. E nós entramos, primeiramente, na fase de acumulação pré-capitalista, que vai de 1500 a 1750, e depois na fase do capitalismo industrial. Hoje vivemos no capitalismo financeiro. O capitalismo é bom? Não, não é bom. O capitalismo provocou tragédias? Sim, porém bem menos dramáticas e bem menos sangrentas do que as tragédias provocadas pelo comunismo, onde o cidadão comum não tem nenhuma liberdade. Então, na verdade, ninguém aqui está defendendo o capitalismo. O que está se dizendo é o seguinte: não é possível acelerar processos dialéticos
para mudar esse ou aquele modo de produção. Os modos de produção se esgarçam e acabam naturalmente deixando em seus escombros o próximo. Isso não é difícil de entender. As pessoas que não querem entender isso são os intelectuais forjados pela estrutura da infiltração gramsciana pela qual nós passamos recentemente. Para quem não sabe o que é a infiltração gramsciana, o Antônio Gramsci ele era muito mal visto por comunistas como Lenin, Trotsky e até mesmo Stalin. Você vê tantos antípodas e o Gramsci era mal visto. Por que era mal visto? Porque ele dizia que a revolução não precisava ser sangrenta. Você deveria se apropriar dos aparelhos ideológicos do Estado, das universidades e a partir daí produzir uma infiltração comunista capaz de tornar o país comunista sem nenhum derramamento de sangue. Foi isso que foi tentado no Brasil. Para quem não está sabendo, está desavisado. Significa dizer mais ou menos o seguinte: FHC, Lula, mais ou menos a mesma coisa. Uma face da mesma moeda virada hora de um lado, hora de outro. Era o que estava sendo engendrado para nós. Hoje, isso foi travado. E, curiosamente, não foi travado por nenhum golpe, por nenhum avanço de instituições sobre as outras. Foi travado no voto. Nas últimas eleições, a diferença foi de quase 20 milhões de votos, que terminou com essas práticas aqui no Brasil. Agora estamos passando por um desaparelhamento do Estado, que é o que foi promovido com 60 mil carros comissionados, e estamos passando por uma reestruturação nas escolas. Um país como a Venezuela tem 5 mil generais. Eu pergunto aos senhores, que país tem 5 mil generais? Então, na verdade, a estrutura que está se mantendo na Venezuela é uma estrutura que se mantém a partir de militares controlados por um governo, que é apoiado por Vladimir Putin e por Xi Jinping, Rússia e China, respectivamente. Esse é um dos motivos pelos quais está sendo muito difícil lidar com isso. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Vladimir Putin não é mais líder comunista. O Xi Jinping a gente compreende. Quais seriam os interesses do Vladimir Putin além do petróleo da Venezuela? Quais seriam os interesses do Xi Jinping da China na manutenção de um regime sangrento para o seu próprio povo, como esse regime na Venezuela? Essas são questões que devem pautar as nossas análises sobre isso. Com relação à ajuda humanitária, a negativa de receber essas ajudas demonstra a natureza e o caráter desse regime sanguinário que está no poder agora. Temos que fazer o nosso melhor para que isso acabe rapidamente e nós possamos ter eleições livres na Venezuela o mais breve possível. Eu não sei se a saída é o Juan Guaidó, mas a saída certamente não está no Maduro, que continua se alimentando muito bem, comendo muito bem, dormindo muito bem, às custas da miséria e do sono do povo do país Venezuela. Vamos pensar nisso com carinho, porque esse era o que estava sendo desenhado para nós e nós escapamos. Vamos ajudar os amigos vizinhos a escapar disso também. Ok? A gente se vê.